companheiros de Jornada Espírita, nossas mais fraternas saudações. Que o Cristo acolha os nossos corações e que, em comunhão com o Evangelho, possamos nos instruirmos como espíritas, nos amarmos como irmãos. Eu sou Roselito e este é mais um projeto da União Cristã Espírita Amor e Verdade. E este é um pequeno encontro semanal sobre o livro Os Domínios da Mediunidade, desenvolvida pelo espírito André Luiz, psicografada pelo Francisco Cândido Xavier. Nosso objetivo é compreender a análise sobre os diversos aspectos da mediunidade Cristo. E nesta oportunidade nós estamos estudando o capítulo 9 do livro intitulado Possessão, do livro dos Domínios da Mediunidade, e que vai das páginas de número 75 a 83. Para uma melhor didática, nós dividimos este capítulo em 5 partes. Hoje nós veremos a segunda parte, Cuidados do Médium com a Obsessão. Então, confiantes no Cristo, vamos ao nosso estudo. Fitando o companheiro encarnado mais detidamente, concluí que o ataque epilético, com toda a sua sintomatologia clássica, surgia claramente reconhecível. Vejamos. Nós temos como conceito de obsessão, e nós estamos estudando nesse capítulo a possessão. Então, nós vamos ver que temos como conceito de obsessão que obsessão é uma ação persistente, tenaz, repetitiva, que um espírito exerce sobre outro indivíduo ou sobre outro espírito. Nós podemos ter obsessão de espírito desencarnado sobre encarnado, uns podemos ter o contrário, uns podemos ter de espírito para espírito, de encarnado para encarnado. Então, em suma, obsessão é a ação persistente, repetitiva, forte, tenaz, que um espírito exerce sobre o outro. Tendo a clareza do que é obsessão, nós vamos saber que a obsessão ela consta de alguns graus, de gravidade, de peso. Nós temos a obsessão simples, nós temos a fascinação e temos a subjugação ou possessão. Nós estamos falando isso que é para a gente, nos próximos encontros, entender melhor essa situação da possessão. Então, o grau mais simples, o mais leve, é o da obsessão simples. Na obsessão simples, ocorre um grau de constrangimento que se limita a perturbar a vontade, a emoção e o psiquismo do paciente obsidiado, Então, a obsessão simples é um constrangimento, Incomoda, irrita, tira a gente do eixo, tira a gente da sintonia, tira a gente da harmonia, tira. Mas o obsidiado, ele continua com a sua consciência plena, continua com a sua vontade plena, só que perturbado por um irmão, irritado por um irmão que tem ali a influência negativa sobre ele. Isso é obsessão simples. Na obsessão simples, o espírito inferior incomoda o indivíduo, inferior no caso de pensamento, de positividade. Ele incomoda o indivíduo, mas não domina em profundidade o seu psiquismo. Então, o nosso obsidiado continua dono do seu próprio nariz, continua em si apenas com aquela perturbação constante. A obsessão simples é uma ação inoportuna e desagradável em que o espírito se agarra à pessoa com tenacidade, causando-lhe mal-estar generalizado. Passemos agora à fascinação, que ela é muito mais pesada do que uma obsessão simples.
A fascinação é uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento na mente do obsidiado. Então veja como o espírito ele é bem, bem cativante não, bem cirúrgico, né? Ele vai direto na mente, vai direto no pensamento. Ele não fica só irritando. Ideias fixas, imagens hipnotizantes, mágoas, fantasias. Nessa situação, o obsessor é ardiloso, é inteligente, mas é hipócrita e simula uma falsa verdade. O fascinado, e aí está o perigo da obsessão por fascinação, é que o fascinado não acredita que o espírito esteja enganando. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo, né? É como se o espírito tivesse assim fascinado, obsediado, me perdoe, o obsediado tivesse apaixonado, tivesse entusiasmado, fascinado pelo espírito que lhe, é, que lhe influencia. A fascinação é uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento na mente do obsidiado. Eu acho que agora a gente repetiu. Hipnotizantes, magos, fantasias e na situação obsessor ardiloso, dando na falsa virtude. A ideia era que passássemos à subjugação ou possessão. Então vamos lá. A subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu malgrado. O paciente fica sob um verdadeiro jugo e a subjugação pode ser moral, como também pode ser corporal. Foi isso que a gente viu no último encontro, né? A maneira como o espírito obsessor atuava sobre Pedro, o encarnado obsidiado. E era uma sintonia tão fina ali, no, no mau emprego da palavra, uma sintonia tão fina, que quando mal o irmão se aproximou, o Pedro sofreu um ataque epilético, né? Então, é uma constituição que paralisa a vontade daquela pessoa que sofre, né? A pessoa fica ali à mercê do espírito obsessor. O termo subjugação, o título lá do livro está possessão, mas o termo subjugação, ele era o mais utilizado por Kardec. Se a gente usar assim uma boa observação, um bom termo, a gente vai ver que que a subjugação ele é um termo mais adequado do que a possessão, porque o obsessor não toma posse da vítima, né? Ele não ocupa o lugar do espírito da vítima. Ele atua, ele perturba, ele atua no pensamento ali, ele se agrega, mas o obsediado continua com o seu espírito, né? Só que é como se fosse um barco que deixasse à mercê, né? Deixasse à vontade do espírito. Mas o espírito, o obsessor, não toma posse. Então, a possessão, embora seja assim, aparentemente o que acontece, mas o termo subjugação é melhor, porque aí o irmão fica realmente subjugado à vontade do outro. Ele é como se perdesse sua vontade, mas ele não perde, mas é como se ele perdesse tamanha a, a facilidade com que ele deixa o outro influenciar sobre a vida dele. E aí surgem para nós alguns cuidados que os médiums devem adotar em relação ao trabalho com a obsessão. Quer dizer, você está tendo ali uma comunicação, chega o irmão obsessor e o médico, o que é que eu vou fazer agora, meu Deus? Né? Então, aqui nós vamos falar de alguns cuidados que eles devem adotar. Primeiro é saber que, assim, ligar o alerta. Diante da persistência de um mesmo espírito, né, em se comunicar, quer sempre dar comunicação só a ele, opondo-se pelo comportamento a que outros espíritos possam comunicar. Então, ele quer tomar conta da parada. Então, o médium tem que tomar conta, tem que tomar cuidado com isso aí. Se ele observar que está acontecendo, ele tem que tomar providência. Oração, leitura do evangelho, conversar com aquele irmão, mas se só tem um que só ele quer dar comunicação, não quer deixar os outros trabalhar, uma coisa errada tem aí. Então, primeiro sinal de alerta.
Ilusão que, não obstante a inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que recebe. Então, o irmão está naquele entusiasmo de trabalhar, de dar a comunicação. Aí chega um espírito lá inteligente que fala coisas bonitinhas, né? E o irmão começa a ficar iludido por aquele espírito, achando que está fazendo grandes coisas, né? Então, ele tem que ter o simancol, ele tem que ter a avaliação, tem que ter a análise da comunicação que ele dá, que ele realiza. E não deixar se iludir, né, pela inteligência ou pelo nome bonito que o espírito possa estar trazendo. Ele tem que estudar, conhecer-se principalmente, para perceber que alguma coisa ali está fora do eixo, alguma coisa está ridícula, e evitar esse tipo de comunicação. O próximo cuidado é a crença na infalibilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis e venerados, dizem coisas falsas ou absurdas. O espírito ele tem que ser identificado de acordo com o conteúdo que ele traz, que ele fala, né? Se ele fala de coisas positivas, de coisas boas, é um espírito que merece maior atenção. Agora, só um irmão que fala abobrinha, conta piada, um irmão que vem com assuntos corriqueiros, esse merece oração, merece amparo, merece o estudo do Evangelho para ele. O irmão não. Porque nem todos os espíritos sabem de tudo, né? E nem todos os espíritos conseguem disfarçar por tanto tempo aquilo que ele é. Então é prescindível que a gente verifique o conteúdo daquilo que ele fala. E o espírito, quanto mais elevado, menos ele se incomoda com essa verificação, com essa análise. E o espírito, quanto mais inferior, ele se irrita logo. Ele acha que ninguém pode desconfiar dele. O próximo cuidado é a confiança do médium nos elogios que ele dispensa aos espíritos que por ele se comunicam. Eu gosto de observar a longa relação de trabalhos que teve o Francisco Cândido Xavier junto ao nosso irmão Emmanuel, e a longa extensa de folha de trabalho que tem o nosso irmão Divaldo Pereira Franco, junto à irmã Joana de Ângeles. E se vocês observarem bem, dificilmente você viu o Emmanuel elogiando o Chico, dificilmente a gente tem notícias de que a Joana elogia o médium. Porque médium não precisa ser elogiado, o médium tem que trabalhar, precisa trabalhar, né? E o médium que fica precisando, confiante em elogios, ele tem que aprender que esse é o primeiro passo para o fracasso, é o primeiro passo para a queda. Né? Então, o médium tem que evitar elogios, tem que fazer o bom trabalho. E o bom trabalho dele tem que ser entregue para Deus. Se ele precisa de elogio para trabalhar, opa, toma cuidado. Um outro cuidado é a disposição para se afastar das pessoas que podem emitir opiniões aproveitáveis. Muitas vezes o médium acha que ele já é o bambambam, bam, bam, que está trabalhando com espírito tal, então não gosta de ouvir opiniões de outras pessoas, fica ali melindrado. Não, a gente tem que estar com o coração aberto, né? Tem coisas que a gente merece ouvir, tem coisas que a gente deve ouvir, tem coisas que a gente precisa ouvir. Então a gente não deve se evitar das pessoas, porque as pessoas, em uma certa hora, podem emitir uma opinião que é aquilo que a gente precisa ouvir. Claro, a gente também vai dar ouvido para tudo, para todo mundo. Mas, se a gente tem essa disposição de se afastar de todo mundo que as pessoas falam, tem alguma coisa errada conosco, não com as pessoas. Próximo cuidado é tomar a mal a crítica das comunicações que recebe, né? Tem irmãos que acham insuportável que alguém fale das comunicações dele, né? Tem que só elogiar, né? Olha, assim como a gente tem que evitar elogio, a gente também não pode correr da crítica, né? Tem crítica que vale a pena, tem crítica que não vale a pena, tem crítica que a gente ouve e vê que foi para o nosso bem, tem crítica que a gente ouve
fica naquela dúvida. Mas a gente não deve tomar mal da crítica e das comunicações que a gente recebe. Ouve a crítica, analisa, vê o que se pode aprender com ela, o que não se pode, passa-se adiante. Mas tem que tomar cuidado com isso. Outro cuidado é a necessidade incessante e inoportuna de escrever. Tem irmão que quer escrever no banheiro, em casa, no ônibus, no trabalho. Opa! Psicografia é igual psicofonia. Tem hora e lugar certo para acontecer, né? Tem que ter disciplina. Porque se não tiver disciplina, vira bagunça, vira obsessão, né? A mediunidade é uma capacidade muito bacana, um fenômeno muito bonito, mas precisa de cuidados, precisa de critérios para acontecer, porque senão perde o sentido da coisa. O outro cuidado, o constrangimento físico qualquer, dominando-lhe a vontade, forçando a agir ou falar a seu mau grado. O trabalho da mediunidade é voluntário e a gente tem que ter noção daquilo que a gente quer e da nossa responsabilidade. Então, não é porque eu sou médium, qualquer espírito pode sair falando, fazendo o que quiser. Não é assim. Nós vimos que a qualidade do bom médium é aquele que consegue desenvolver a sua disciplina, consegue tomar conta do seu corpo, né? O corpo é mediúnico, mas não é bagunça. É como se a gente tivesse um barco, né? A gente não entrega o barco para qualquer um para navegar, nem conduz qualquer um. Então, quando há um constrangimento físico, tem alguma coisa errada, principalmente com o trabalho, principalmente com a casa, porque a casa, quando é séria, não há o constrangimento físico da imposição para falar, para fazer isso, né? Nós vimos nas outras oportunidades que às vezes o irmão emite uma coisa desagradável porque ele não tem aquela cultura, ele está numa dor, ele está no sofrimento, né? Mas se ele emite aquela energia e a gente consegue traduzi-la, demonstrando ao doutrinador que aquilo é uma coisa pesada, mas sem fazer esse peso, né? Como se fosse um palavrão, alguma coisa assim, isso demonstra a nossa disciplina. E demonstra também para o espírito comunicante o que ele precisa modificar nele, para ele fazer a própria reforma íntima. Então a gente tem que ter cuidado com esse constrangimento. Rumores e desordens persistentes ao redor do médium, sendo ele de tudo a causa ou o objeto, né? Se nós temos irmãos lá e quando ele está presente tudo acontece, quando ele está ausente fica tranquilo, opa, temos que ver aí se não está sendo um caso de fascinação, de obsessão, ou que o irmão está sendo desatento, né? Mediunidade é como se fosse uma enxada, né? Ela só vai fazer um bom trabalho se ela estiver ali na disciplina, bem cuidada, né? Amoladinha, bem conservada. Se a enxada fica na mão de qualquer um, ela deixa de ser um instrumento útil, assim como a mediunidade, e passa a ser qualquer coisa, menos para aquilo para o qual aquele instrumento teve aquela finalidade. Então, são esses cuidados que nós temos que adotar enquanto médium, quando estivermos diante de casos de obsessão. Bem, é isso. Nós ficamos por aqui e espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, divulguem, critiquem, compartilhem, reclamem, enviem sugestões, de forma que cada vez mais possamos aprimorar o nosso estudo. Eu fico por aqui e aguardo vocês até o próximo encontro. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam, não havendo morte, no sentido da destruição da vida, o espírito se despe como se reveste da matéria com os valores que lhe são peculiares, resultado das próprias experiências. Amores e ódio, afinidades e antipatias não se desfazem sob o passe de mágica da desencarnação. Que Jesus nos abençoe.